Um assunto pra você. Mesa se fome todos os dias. Entre em sintonia com você. Mesa se fome todos os dias. Entre em sintonia com você. Sintonia, sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. Variedades pra valer. Sintonia é a revista que você não precisa ver. Sintonia, sintonia, sempre um novo assunto pra você. Mesa se fome todos os dias. Entre em sintonia com você. 12 horas e 35 minutos, você está aqui sintonizadinho na 610, a nossa Piratininga para você e direto através do Facebook. Pode fazer perguntas ao Dr. Petrônio, o que você quiser, se está devendo, se não estiver devendo, qual é a sua dúvida? Nós estamos batendo um papo e falando sobre o parcelamento de dívidas para quem tem dívidas com a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. E a minha pergunta antes foi: me preocupa bastante, não o grande devedor. Gostaria que ele pagasse mesmo, porque é dinheiro em cofre público que vai ser investido no bem-estar de toda a comunidade, sem dúvida nenhuma. Mas me preocupa o pequeno devedor, doutor Petrônio. Como faz uma pessoa que deve, por exemplo, o IPTU do ano passado? Ela poderá ter o seu nome na dívida ativa? Sim, Neuza, por força de lei, quando termina o exercício, inicia o ano seguinte, todo débito não pago, ele é inscrito em dívida ativa. Isso é uma automático. Questão automática. Né? E daí ele é convidado a fazer o seu parcelamento de débito e não comparecendo, aí sim, no meio do ano é enviado para o Poder Judiciário essa cobrança. Muito bem. Quanto ao pequeno devedor, esta foi exatamente a preocupação do Marcos Soliva quando assumiu, de solicitar um estudo visando facilitar ao pequeno devedor este acesso ao parcelamento do débito. Então, a dívida não paga, ela pode ser parcelada em até 50 prestações. 50? 50 prestações. Mesmo que eu deva só um ano de IPTU? Mesmo que deva só um ano de IPTU. E até 50 prestações com a parcela mínima no valor de R$50. Ah, tá. Na legislação é duas UFESPs, é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. A UFESP, o valor unitário dela é R$25,07. Duas UFESP dá R$50,14. Portanto, você pode parcelar o seu débito em 50 prestações com parcela mínima de R$50. Sem juros, sem... É o valor atualizado dividido em 50 prestações, e a atualização é pela taxa Selic, que ela é... É isso que eu já ia perguntar. Por exemplo, se o meu IPTU do ano passado fosse, digamos, R$500, a taxa Selic... você vai poder parcelar isso em 10 prestações de R$50. De R$50. Não, sim. Eu já estou jogando uma taxa Selic que está 9, não está 9,5, pouco. Daqui a pouco eu vejo o Selic aqui. Bom, atualiza, vai dar R$50. 10 prestações de 50. 10 prestações de R$50. Então, o objetivo foi facilitar o acesso para o pequeno devedor. Antes, com a consolidação da dívida, a pessoa devia lá vários anos, vários processos, a parcela dava 300, 400, 500 reais, daí ninguém tem condições. Essa grande massa não, hoje em dia do pequeno devedor não dá. Então, foi ajustado para R$50 a parcela mínima. Então, você tendo R$50, 10,25 a Selic, você pode ficar em dia com o fisco municipal e evitar bloqueio de conta bancária, porque hoje o processo é eletrônico. Você distribui no Poder Judiciário hoje, em 30 dias já há o desdobramento disso, a citação da pessoa, e não havendo pagamento voluntário, ela tem a sua conta bancária bloqueada. É um sistema legal dentro da legislação utilizado pelo Poder Judiciário. Então mudou aquele processo físico que demorava 4, 5 anos para a Prefeitura mandar para execução, aquele trâmite do processo físico demorava 8 anos para acabar, não. Agora é questão de meses. Subsequente. De meses, essa execução ela avança e muito. Então,
é uma oportunidade, dirige-se lá para a dívida ativa, você será muito bem recebido pela Josiane e equipe no setor de dívida ativa, são funcionários que estão lá há muito tempo, já estão acostumados a atendê-los, e o seu débito será facilmente parcelado. Mas eu fico ainda impressionada como é que essas pessoas que devem muito ainda não perderam seus bens. Não, eles perdem, né? O processo é muito Tem como burocrático. Como assim recuperar? Depois não recupera. Não. Tipo, o leilão ocorrendo e havendo a expedição de um instrumento jurídico que a gente chama de auto de adjudicação, isso daí já, auto de arrematação, a partir desse momento o imóvel, com o registro disso, a propriedade é transferida para quem arrematou. Foi bom o senhor falar nisso, e com certeza deve estar em suas mãos, lá na prefeitura, quando os terrenos do Jardim do Vale 2 que estão calcionados para a prefeitura. Perfeitamente, são 74 lotes. 74 lotes. Sim. O prefeito esteve aqui a semana passada, retrasado, se não me engano, e falou primeiro a prefeitura tem que tomar para si esses lotes, que até agora não foi feito. Como é que está esse processo? Porque com o dinheiro aí, as pessoas, ele vai fazer melhorias, né, naquele bairro. E o povo quer já o asfalto, quer tudo. Sim, existe um processo que nós estamos tramitando em relação ao Jardim do Vale 2, onde tem 74 lotes calcionados à prefeitura. Por determinação, então, do nosso gestor, Marcos Oliva, nós, dentro do trâmite processual, peticionamos ao juiz, pedimos que esses imóveis sejam destinados à prefeitura. Atualmente o mandado de penhora está no cartório de registro de imóveis, a ordem judicial. Esses lotes estão sendo transferidos à propriedade para a prefeitura. Meu Deus do céu, mas tem que primeiro passar para a prefeitura no cartório? Só que tudo isso, Neuza, é burocrático. Então o que acontece? Hoje no cartório os lotes estão em nome do loteador, com hipotecados favoráveis à prefeitura, calcionados. Como o loteador não completou o loteamento, a prefeitura obteve o direito de transferir para ela ou levar a leilão judicial esses lotes. Optou-se, ao invés do leilão judicial, transferir os lotes para a prefeitura, nesse trâmite, nesse momento processual que estamos. Agora, coincidentemente, na semana passada, a Secretaria de Planejamento, através do subsecretário Arnaldo e do Nazi Nascimento, o secretário, com a sua equipe, procedeu à avaliação desses 74 lotes. Essa avaliação foi apresentada para o juiz, para que, com base nessa avaliação, seja atribuído judicialmente um valor a cada um desses lotes, conforme a sua metragem, e feito essa etapa burocrática, esses imóveis ali na frente, vai demorar 30, 60 dias, serão, a sua matrícula irão para o nome da prefeitura. Aí sim, estando os lotes matriculados em nome da prefeitura, a prefeitura está lá habilitada para abrir uma concorrência pública, visando a alienação desses 74 lotes no Jardim do Vale 2. O que é isso, essa alienação pública? A alienação é uma venda que será feita através de concorrência pública, que é o sistema do processo, um procedimento ligado ao setor de licitação, aonde, a exemplo do loteamento Gilberto Filippo, ali atrás do fórum, a pretendente àquele determinado terreno apresenta um envelope fechado com a sua proposta, no valor mínimo atribuído na ocasião, no edital desse... O edital já vem com o valor mínimo dos lotes. No edital vai ser publicado o valor mínimo. Ganha quem der mais. E quem der mais fica com o terreno, que foi o que aconteceu com o loteamento Gilberto Filippo. Pretende-se, não chegamos lá ainda podemos implementar outras sistemáticas, mas a princípio utilizaremos desse mesmo instituto jurídico, que é a concorrência pública para aquisição desses lotes. Mas tudo isso, Neuza, é burocrático, ele é demorado, mas estamos percorrendo as etapas legais para chegar nessa meta final, que é o leilão desses imóveis. A pergunta que eu faço é o seguinte: o custo-benefício disso não é mais caro, pelo que eu entendi a sua fala inicial,
Esses terrenos calcionados não poderiam ir diretamente a leilão sem que ter que passar pelo juiz, pelo cartório, que isso é dinheiro, Sim, custa. Existe uma diferença na hora da arrecadação. Qual é essa diferença? O leilão judicial de um imóvel penhorado, aí no caso, ele é avaliado por um valor, e o lance no leilão judicial, ele não pode ser no preço vil, mas ele pode ser abaixo da avaliação. Certo. Só não pode ser um preço muito abaixo, chamado abaixo de preço vil. É. Então, um imóvel avaliado por 100, ele pode ser arrematado em leilão judicial, em algumas situações, por 80, por exemplo. Para não haver essa perda, a prefeitura optou por transferir para ela a propriedade, e sendo dela a propriedade, ela vai fazer essa avaliação, exemplificando só por números, 100, e vai colocar como preço mínimo 100. Então eu vou lá, ofereço 109, e você ofereceu 110, os envelopes abrindo, você vai ficar com o terreno. Mas esse dinheiro que gastou para cartório? O custo? Não é ordem judicial, né? Não paga? A transferência não, determinação todo mundo fala judicial. Cartório é caro. Isso Não, é caro. Existem os os emolumentos, não é que é caro, são emolumentos definidos por legislação. Eu acho essa palavra tão antiga. Não é uma taxa cobrada em cima de uma tabela, não é o cartório que coloca esse preço, é caro ou não é. É uma tabela, ele é oneroso. Tabela de cartório, pois é. As pessoas não gostam, mas é uma coisa sempre existe. Uma prefeitura paga também isso. Algumas taxas ela é isenta, outras não. Nesse caso, é a ordem judicial de adjudicação desses imóveis, então existe um custo, mas ele é menor. Maravilha. Então aí, um custo menor e o leilão é mais arrecadando mais. mais. Exatamente. Nós tem temos prazo sempre para que isso? lembrar que nós estamos trabalhando com coisa pública. Então tem que ter essa cautela, tem que ter a observância dos princípios administrativos do direito. Muito bem. Doutor, me conte uma coisa. O que significa a palavra em latim? É uma das coisas que a gente se arrepende na vida. Eu tive um frade, um professor, um padre, que queria me ensinar latim em 22 aulas. Eu falei, eu vou fazer e nunca fiz. Eu devia ter feito. Aí, quando eu pego umas palavras em latim, e normalmente o judiciário usa muito essas palavras, tem uma palavrinha aqui, sine die, ou sine die, como eu falo. Aqui, ó. Imediatamente suspendeu o resultado da publicação do Pois é. A CODESG está aqui, a Promotoria Pública, suspendeu imediatamente o processo seletivo que estava lá. Por quê? Não é adequado ou o senhor não está por dentro? Não, eu não sei detalhes, mas eu posso expressar um pouco das informações. A minha pergunta é, aquele processo, mesmo sendo um seletivo temporário, ele não tem que ter uma prova do concurso? Sim, ele tem. É uma grande diferença, Neuza, e muitas vezes confundimos um pouquinho esses dois institutos. Uma coisa é o concurso público. Certo. Ele tem uma determinada norma, tem que ser seguida em todos os seus aspectos. A outra é um processo seletivo para uma contratação temporária. Como foi o caso? Para mão de obra de frente de trabalho na limpeza pública da cidade. Então, com a utilização de roçadeira ou mesmo do trabalhador braçal. Certo. É um processo seletivo. Então, ele é menos rigoroso do que o concurso público. Mas existe sim as suas regras que foram observadas. A diferença é que o prazo concedido entre um ato e outro, tantos dias para inscrição e logo depois de poucos dias já aprova. O Ministério Público não, o que me fez chamou uma a atenção observação, fez uma observação sobre esse prazo exíguo colocado. Foi isso? Foi basicamente isso. Então, é uma sugestão. O que fez a CODESG? Ele atendeu a solicitação do Ministério Público, ele suspendeu temporariamente todos os efeitos, está fazendo um estudo e, no início desta próxima semana, apresentará uma solução. Porque, a princípio,
absolver aqueles mais de 1.000 inscritos que em 2 Foram dias mais de 1.000 lá se inscritos. apresentaram. Eu vi a fila. Foi Então muito nós grande. temos já mais de 1.000 inscritos para 70. Então, mesmo Mas foi com esse feita uma prazo prova, exíguo, porque não, a eu próxima etapa, entendi, Nelson, o que eu entendi que ia ser classificado por titularidade, ou seja, não, tem uma você prova tem- sim de aptidão, é feita uma entrevista. Essa prova tem 2 etapas. É feita uma entrevista para verificar se o perfil daquela pessoa preenche os requisitos mínimos para aquele trabalho, para ação certo. que vai ter, e tem uma segunda avaliação prática, né? Sim. No sentido de utilizar aquele equipamento. Você se sabe a pessoa mexer com isso mesmo? tem a habilidade mínima Certo. necessária para trabalhar dentro da segurança Sim. com os equipamentos de IPIs e tal, para aquele determinado fim. Tem sim essas 2 avaliações. Mas essas avaliações, o rigor para o processo seletivo, ele é diverso do concurso público. Então, muitas vezes, nós não podemos analisar um processo seletivo com o olhar de concurso público. Daí não vai dar certo, vai travar tudo. Certo, vai travar tudo. Tá, mas está na próxima semana a Codesc apresentando para o Ministério Público a sua solução e com certeza vai atender os apontamentos e isso daí rapidamente será contornado. E em processo seletivo ou em concurso público, como em licitação, tem que ter um prazo, se Não uma pessoa se existe o sentiu, edital, existe os prejudicada regramentos. ou não. Sim, e tal. sim. Não houve nada disso. Foi só um apontamento que o Ministério Público fez, a Codesc imediatamente... Alegando o quê? Alegando que os prazos foram exíguos. Né? Sim, Principalmente, entre uma coisa eu e não outra. sei detalhes, Certo. porque não fui consultado a respeito e nem vi qualquer documentação a respeito. São as conclusões que eu tiro pelo que eu ouvi lá junto com a equipe de trabalho. É só para que vocês saibam, ontem à tarde eu entrei em contato com o senhor diretor-presidente da Codesc, ele estava em reunião, ficou de me retornar, mas infelizmente até agora eu não tive Talvez retorno do porque João. Exatamente, hoje eles estão reunidos, deliberando a respeito disso, devem apresentar entre amanhã e terça-feira que vem, possivelmente mais tarde até terça-feira, um posicionamento para o Ministério Público. A gente e logo pode... na semana que vem teremos uma boa notícia aí, com um contorno de tudo isso. Deve atrasar de 15 a 20 dias todo o procedimento, mas vamos chegar aos finalmente, que é uma coisa muito simples. A gente tem acesso a esses editais Sim. da promotoria? Sim. Tem? Tá Será tudo... que via internet a gente sabe? Via internet, acredito que esteja disponibilizado aí no site da Prefeitura, ou havendo necessidade, eles podem enviar para você imediatamente. Muito obrigada. Doutor, então, olha, até 15 de julho você, devedor da Prefeitura Municipal, seja lá o tamanho da sua dívida, o montante, vá até a Prefeitura Municipal, na dívida ativa, conversar com as pessoas e falar, olha, eu quero pagar, mas eu não tenho muito dinheiro, como é que eu posso fazer isso? Para que seu nome não entre na listagem negra da dívida ativa. Não é, Alessandra, é natural, as pessoas têm suas complicações financeiras. Eu sou do tempo que nome sujo, gente que tem nome sujo tinha vergonha na cara, doutor. Hoje em dia parece que as pessoas perderam a vergonha na cara. Agora tem oportunidade de fazer o seu parcelamento de 50 prestações, parcela mínima de R$50, todo mundo terá um acesso a esse parcelamento. A gente espera ter sucesso nessa melhoria de arrecadação que tanto o nosso município precisa. Muito obrigada, doutor. Tá aí. Desculpe tirá-lo do seu dia de trabalho, na sua horário de almoço, para ver aqui. É um prazer estar com você e poder colaborar com o município no que for necessário. Muito obrigada. São 12 horas e 52 minutos. Nós vamos uma rápida rodada com os nossos parceiros de trabalho e voltamos para falar agora, vereador Ney Carteiro, já aqui. Sabe aquele projeto de lei do Executivo sobre marco regulatório, que foi aprovado a semana passada em regime de urgência? Pois é, ele voltou para a Prefeitura para atualização da tabela. Parece que os valores não eram bem aqueles. E ele voltou para a Câmara na última terça-feira, em regime de urgência mesmo, e vai ser votado hoje, na sessão de hoje. Mas sobre isso quem vai falar é o vereador Ney Carteiro, depois dos nossos comerciais. Não saia daí, Sintonia volta já. Experiencie a BASF ao criar